Graça e paz. Tudo bem com vocês aí? Tá todo mundo bem mesmo? Pouquinho de calor, né? Não tem ninguém passando mal não, né? Se tiver, avisa, que a gente vai dar um jeito. A gente chama o SAMU, a gente faz alguma coisa. Só para explicar, gente, nós tivemos um problema durante a semana. Foram roubados os fios do padrão de energia. E foi feito um esforço para religar, mas infelizmente os ares não voltaram a funcionar. Então nós temos um problema para resolver durante a semana. E você foi premiado para estar aqui hoje comigo, passar por esse calor. Eu sabia que eu não ia passar sozinho. Na verdade eu não sabia que ia estar esse calor, mas amém. Temos um recado, tem um Cerato? Tem um Cerato branco com o porta-malas aberto no estacionamento, Lucas? Ali fora, né? Se alguém daqui tem um Cerato branco, eu gostaria, mas não é meu. Tem um Cerato branco lá com o porta-malas aberto. Se for de alguém aqui, né, para chegar até lá. Apareceu. Primeiro eu queria desejar um feliz 2024 a todos vocês. Eu acho que a maioria aqui eu não encontrei. Então quero desejar a você um feliz 2024, que Deus abençoe o seu ano. E quando muda de ano, parece que tem uma coisa mística no meio, né? Que a gente fala, não, agora está começando tudo de novo. Tudo que eu fiz de errado no ano passado, esse ano vai dar tudo certo e agora vai. A gente começa, alguns voltam para a academia, outros começam a fazer caminhada e por aí vai acontecendo. A gente fala, não, esse ano eu vou comer melhor do que o ano passado. O ano passado foi meio complicado, mas esse ano eu vou comer menos cachorrão. Pessoal que é adepto do cachorrão aí, meus amigos de cachorrão. Então, começa a dizer, não, eu vou fazer diferente. Esse ano vai ser tudo diferente. Então, são alguns planos que a gente faz. E eu digo que não é ruim a gente fazer planos, é ótimo, que façamos os nossos planos. Só que tem uma coisa, dentro dos nossos planos, daquilo que a gente faz, o quanto de Deus a gente envolve nos nossos planos? Quanto que a gente coloca Deus ali dentro dos nossos planos? Talvez quando a gente pensa na academia, na forma física, na nossa alimentação, a gente não pensa muito, o quanto Deus pode ser presente nisso. Mas tem alguns planos que a gente faz, às vezes algum plano de carreira, um outro plano que você possa ter, o plano de comprar a casa própria, alguma coisa assim. Talvez sejam coisas assim um pouco maiores que a gente pensa, que a gente dá um pouquinho mais de prioridade. Mas muitas vezes a gente também não coloca Deus nesses planos. A gente acaba excluindo Deus dos nossos planos. Mas a gente faz. A gente faz. E até quando a gente não faz planos, a gente faz parte de algum plano. E aí eu quero perguntar para você. E se Deus tiver outros planos? Se você fez planos, mas Deus tinha outros planos, como é que você vai lidar com essa situação? No ano de 2019, no final do ano, próximo da virada do ano, eu fiz uma projeção, um planejamento, para o ano de 2020. Coloquei várias coisas ali. Coloquei a atividade física, coloquei a alimentação, coloquei a vida profissional, coloquei a vida ministerial, coloquei várias coisas naquele planejamento. E aí no final do mês de abril, para quem me conhece, sabe que eu tive um problema de saúde. No final do mês de janeiro. Eu fiz uma cirurgia no dia 31 de janeiro. E vocês devem acreditar que não estava nos meus planos fazer uma cirurgia logo no primeiro mês. Porque foi algo que aconteceu assim, sem esperar, sem planejamento. E ali eu fiz essa cirurgia, tive algumas complicações e passei 80 dias internado, entre UTI, quarto, coma e algumas coisas assim. Eu passei 80 dias internado. Eu saí de lá em abril.
Então, nada disso estava dentro dos meus planos. Então, eu não digo que Deus foi e planejou isso para mim. Eu não estou dizendo que Deus planejou que eu ficasse 80 dias internado. Eu só estou dizendo que nesse planejamento não fazia parte do meu planejamento. Mas aconteceu. Então, eu passei a me perguntar se às vezes acontecem algumas coisas e eu tenho alguns planos, mas e se Deus tiver outros planos? Eu quero ler aqui em Êxodo, no livro do Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, eu quero ler uma história aqui de alguém que estava vivendo uma vida e ele provavelmente não tinha planos para que acontecesse o que aconteceu nessa história aqui. Então vou convidar você que preste atenção nessa leitura, para que a gente tente entender sobre o que eu estou falando. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isto de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu envio ao faraó, você deve tirar meu povo Israel do Egito. Eu vou ler até aqui, a princípio até o versículo 10. Então aqui, nós vemos a história de Moisés. Eu acredito, quem aqui viveu na escola dominical, com certeza ouviu em algum momento falar de Moisés. Mas mesmo quem não viveu, também conhece, porque mesmo as pessoas de fora, que não têm o hábito de frequentar a igreja, conhecem a história de Moisés, porque é uma história muito famosa, é uma história muito conhecida. E o Moisés, aonde você passa, tem alguém chamado Moisés, porque alguém viu essa história aqui e falou: vou pôr o nome do meu filho de Moisés. Então, você conhece algo, você pelo menos já ouviu falar de Moisés. E essa história aqui, o livro do Êxodo, começa falando ali, a partir do capítulo 1, começa falando que o povo ali, o povo hebreu, né, que era o povo que veio lá do tempo de José, eles chegaram até o Egito, e aí fala que nesse tempo, quando esse povo estava no Egito, eles ficaram por ali. Só que daí, quando começa Êxodo, fala que veio um novo faraó, um novo rei. E esse rei, já depois de 400 anos daquela história de José, que termina lá em Gênesis, começa o Êxodo. 400 anos depois, esse rei já nem sabia mais quem era José, que foi uma pessoa muito importante que enriqueceu o Egito. Foi alguém que andava com Deus, que tinha discernimento de Deus, e ele enriqueceu o Egito. E o Egito se tornou a maior nação. Só que agora, 400 anos depois, sobe ao trono um rei que não conhece a história de José.
E aí esse rei começa a olhar esse povo hebreu, que no começo eram 70 pessoas, contando com José. Só que agora eles já são um monte. Eles se multiplicaram, eles eram em muitos. E aí esse rei olha e fala, ó, tem esse povo hebreu aí que vive no nosso meio, só que esse povo aí está muito grande. Vai acontecer que esse povo uma hora vai se rebelar contra nós, e eles vão vir contra nós e eles vão nos vencer. Uma coisa que o rei criou da cabeça dele, que o povo hebreu nem estava pensando nisso. Mas ele criou na cabeça um fantasma, um espantalho, e falou, vamos exterminar esse povo aí. O que a gente faz? Vamos fazer um controle de natalidade. Então, ele muito esperto, fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vocês aí, fala das parteiras, que eram as mulheres que faziam parte das mulheres hebreias, Sifrá e Puá. Quem tiver uma filha aí, quem tiver esperando uma filha menina, tem um nome legal aí, ó, Sifrá e Puá, vai dar legal. Se for, aí Marquinhos, se for menina, já tem aí uma ideia. Então essas duas parceiras ali, essas duas parteiras, foram instruídas pelo pessoal do rei, ó, a partir de agora, nasceu mulher, deixa viver. Bem bobinho o rei, né? Nasceu mulher, deixa viver. Agora se nasceu homem, aí pode matar. Você vai matar. Só que essas mulheres, elas temem a Deus. E aí diz que elas, por temer a Deus, falam assim, não, nós não vamos fazer isso. Porque Deus não vai se agradar se a gente fizer esse tipo de coisa. Então elas pegam e fazem o quê? Deixa que os meninos nasçam também. E aí elas pegam e falam, ó, não tem como, que as mulheres hebreias são mulheres muito fortes. Elas têm muita força. Então, quando a gente acha que o filho vai nascer, ele já nasceu. Então, a hora que a gente chega, o filho já está lá. Então, não tem como. Né? E diz que elas foram abençoadas por Deus por fazer isso, né? Por deixar os meninos nascerem. E aí o rei fala assim, então vamos fazer o seguinte, a partir de agora, os meninos que nasceram até 2 anos, vocês joguem eles no Nilo. Porque nós não podemos deixar que nasça mais homens aqui desse povo hebreu, porque eles vão se rebelar contra nós, em algum momento eles vão se rebelar. Então ele faz isso, ó, a partir de agora, nasceu, a partir de 2 anos para baixo, pode jogar no Nilo. E aí entra aqui a história de Moisés. A mãe de Moisés faz o quê? Coloca ele num cesto e vai lá e coloca no rio, e aí o rio vai descendo, Moisés vai descendo ali naquele cestinho. Só que aí, por coincidência, ou por plano de Deus, Moisés vai descendo, e naquele exato momento que Moisés vai descendo pelo rio, a filha do faraó vai se banhar no rio. Está ela ali com as mulheres que trabalhavam para ela, ela vai e encontra aquele bebezinho. E aí quando ela encontra, ela fala, nossa, olha aqui, uma criança, e ela se compadece daquela criança. Fala, não, vou pegar essa criança aqui. Enquanto a mãe de Moisés tinha soltado ele no rio, a irmã dele foi por fora do rio e foi acompanhando o que estava acontecendo. Quando a filha de Faraó vê Moisés ali dentro do cesto, que ela pega a criança, ela fala, vamos arrumar alguém para amamentar esse bebê. E a irmã de Moisés, que também não era boba, foi lá e falou assim, quer que eu chame alguém para amamentar? Aí a filha do faraó fala, boa ideia, pode chamar. Ela faz o quê? Ela vai lá e chama a mãe de Moisés para amamentar. Aí, vocês conhecem a história, essa mulher vai, deixa ali a filha de faraó, deixa com a mãe de Moisés e fala assim, ó, a partir de agora eu vou financiar essa criança, você vai desmamar ela aí, e a hora que ela estiver grande eu volto aqui para buscar e vou levar ela lá para o palácio. Então Moisés é orientado ali, Moisés, ele passa todo esse período com a própria mãe e depois ele vai viver no palácio. E ele vai aprender as melhores coisas que tinha na época. Com os melhores professores, com as melhores pessoas que tinham para ensinar, Moisés vai lá ser ensinado. E aí a história discorre, e aí entra nesse texto aqui que nós conhecemos, que nós acabamos de ler. Que daí, Moisés, antes de acontecer isso aqui, Moisés ele chega com 40 anos, ele vai visitar o povo hebreu. Depois de tudo que ele já tinha aprendido, tudo que ele já tinha vivido, ele vai visitar o povo hebreu. No momento que ele chega para visitar o povo hebreu, ele vê como aquele povo dele estava sofrendo. Ele viu
como acontecia, como que o faraó, que tinha mandado colocar mais carga para eles, como eles estavam passando por dificuldade, como eles estavam sofrendo. Aí Moisés, naquele momento ali, vê um homem egípcio batendo num hebreu. E com certeza, movido por impulso, Moisés vai lá e acaba matando esse homem egípcio. E os egípcios, eles eram pessoas que eles não deixavam barato. Eles colocavam aquilo como a honra deles. Se alguém de fora matar uma pessoa nossa, nós temos que honrar e nós temos que ir lá e matar essa pessoa. Moisés, sabendo disso, foge para Midian. Lá ele casa e tem filhos e tudo. E aí, quando Moisés está ali, aqui no texto que nós lemos, Moisés está apacentando, ele está fazendo algo que ele fazia para o sogro dele, tinha as ovelhas do sogro dele, ele está cuidando daquelas ovelhas. Então Moisés, ele saía procurando onde tinha pastagens, para colocar aquelas ovelhas para comer. Moisés está andando e num certo momento ele chega nesse lugar, no Monte Horebe. E aí diz que Moisés olha para uma sarça que não se consumia. Imagina, Moisés no deserto, mais ou menos igual a gente está aqui hoje, um pouquinho mais de calor talvez, mas Moisés está andando ali no deserto, ele encontra uma sarça que está queimando. Só que no deserto é muito comum os arbustos pegarem fogo, porque é muito quente. E aí, dependendo da substância que sobe do arbusto, esse arbusto começa a queimar. Só que o natural é o arbusto queimar. E o que chama a atenção de Moisés é que o arbusto está pegando fogo, mas ele não se consome. Ele está pegando fogo e ele continua pegando fogo. E aqui eu quero falar sobre algumas coisas muito interessantes que acontecem nesse texto, que acontecem nessa história. Alguns momentos muito importantes. O primeiro deles é que, nesse momento aqui, que Moisés se encontra com o arbusto, é o momento em que o extraordinário invade o ordinário. O que você está querendo dizer com isso, Du? Eu estou querendo dizer que Moisés estava fazendo algo que ele fazia costumeiramente. Todos os dias ele estava procurando algum lugar para as ovelhas comerem. E ali naquele momento, ele se encontra com essa sarça que está queimando e não se consumindo. Ele fala, espera aí, tem alguma coisa diferente. Mesmo no dia a dia dele, ele via aquilo acontecer, mas não do jeito que estava acontecendo. E aí no momento que ele olha, fala, espera aí, que coisa espantosa. Está pegando fogo, mas não queima. Aí ele fala, deixa eu ver de perto. Curioso, eu acho que aqui ninguém faria isso, só Moisés, que ia lá olhar. Eu não conheço ninguém que seja curioso assim. Talvez eu, mas mais ninguém. Moisés fala, não, eu vou chegar ali perto e eu vou olhar o que está acontecendo. Quando ele chega, a história diz, a Bíblia diz que ali uma voz chama ele, Moisés, Moisés. Ele fala, sou eu. Aí quando ele responde, o próprio Deus fala com ele de dentro daquela sarça. Ou seja, é uma coisa milagrosa, uma coisa extraordinária está acontecendo no momento ordinário de Moisés. No momento em que Moisés está fazendo aquilo que ele fazia todos os dias. Mas acontece algo extraordinário que entra na vida de Moisés. E aí por que eu falo aqui, por que eu estou falando de planos? Obrigado, querida. É que eu estou incorporando a história, gente. Eu estou me colocando como se eu estivesse no deserto, por isso que eu estou suando. Então, ali naquele momento, Moisés, ele vê que Deus está invadindo a história. E por que esse tema? E se Deus tiver outros planos? Porque eu fico pensando, Moisés, ele não fazia ideia de que aquilo ia acontecer. Moisés está caminhando, está fazendo aquilo que ele fazia todos os dias. Moisés agora, segundo os estudiosos, Moisés agora está com 80 anos. Quando ele matou aquele rapaz egípcio, ele tinha 40. Ele foge e agora ele tem 80. Moisés estava ali no momento da sua vida que talvez ele pensasse, já não tem mais nada que eu faça de bom.
Já não tem mais plano nenhum que eu tinha lá atrás que agora eu consigo realizar. Já não tem mais nada que eu possa fazer. Esses dias mesmo eu escutei uma pessoa muito querida, que tem menos idade que Moisés, que disse assim: a partir de agora, na minha vida, é só ir vivendo e tal, e esperar a minha hora. Moisés talvez estivesse pensando dessa mesma forma. Chegou o meu momento, já não tenho mais nada, estou aqui cuidando das ovelhas do meu sogro. Então Moisés, nesse momento que ele se encontra com Deus, ele não está orando. Moisés, ele não está jejuando. Moisés, ele não está numa sala fazendo um planejamento para o próximo ano. Moisés não está fazendo nada disso. Moisés está apenas vivendo a vida dele. Só que nesse exato momento, o extraordinário invade o ordinário de Moisés. E aí, Deus fala com ele. E por que eu pensei nesse tema? Porque Moisés tinha outros planos, se é que ele tinha algum. Mas pode ser que Deus tenha outros planos. O que eu quero dizer com isso? Talvez no seu dia a dia, você esteja vivendo a normalidade da sua vida e do seu tempo. Mas pode ser que Deus esteja falando com você ali no seu trabalho, ali na sua casa, ali no seu dia a dia, seja onde for que você estiver. Isso não vai impedir que Deus fale com você. Esses dias eu estava conversando com a Gleice, a minha esposa, e eu comentei com ela, eu falei assim: para mim, eu entendo que Deus fala comigo quando as coisas começam a se repetir. Quando eu vou ler alguma coisa e tem um versículo que me chama a atenção. Aí depois, tem um sistema que eu trabalho, que embaixo aparecem algumas frases motivacionais e tudo. E tem, em alguns momentos, aparecem também alguns versículos. Então eu olho assim, para mim, Deus está falando comigo quando? Quando eu converso com uma pessoa e a pessoa cita alguma coisa que me lembra um versículo. E aí, depois eu chego lá no meu serviço, eu vou trabalhar, aparece o versículo ali. E às vezes eu estou lendo alguma coisa e alguém vai falar algo sobre aquele versículo. Isso para mim é a maneira que Deus fala comigo. Deus pode falar com você de maneira audível, de você escutar uma voz? Pode. Eu acredito nisso. Mas só que eu não acho que isso é uma coisa que vai acontecer sempre. Apesar de ter pessoas que falam assim: não, Deus falou comigo ontem, Ele falou comigo hoje na hora do café. Eu não falo assim nem com a minha esposa direito. Às vezes tem dia que eu tomo café e ela não está ali comigo e segue a vida. Mas tem gente que Deus está falando toda hora com ela. Pode ser que aconteça? Pode. Mas eu acho que não é a regra, é uma exceção. Então eu entendo que aqui, quando Deus fala com Moisés ali, é algo que Deus está fazendo. Ele está trazendo o extraordinário no meio do ordinário. Então pode ser que Deus tenha falado algo com você, no seu dia a dia, mas você pensa assim: ah, meu tempo já passou. Ou, ah, isso não é para mim. Pode ser. Outra coisa bem interessante desse texto aqui, que eu quero falar também, é que ali no versículo 11, quando Deus conta toda a história para Moisés, fala: olha Moisés, o meu povo está sendo oprimido, ele está passando por grande dificuldade, ele está passando por um momento difícil, Deus fala assim: eu desci para libertar o meu povo. Eu imagino Moisés escutando toda aquela história, falando: nossa, que história interessante, é verdade, o povo está sofrendo, eu passei por lá, eu vi mesmo isso acontecer. E Deus fala assim: eu desci para libertar o meu povo. E aí, Moisés, olhando para toda aquela história, fala: realmente, precisa mesmo, Deus. Vai lá e tira o povo de lá, porque o povo está sofrendo. E aí, Deus olha para Moisés e fala assim: e eu escolhi você para ir lá e tirar o povo de lá. Eu fico pensando na cara de Moisés, olhando para aquilo ali. Não, peraí. Até agora a história estava até interessante. Você falou que desceu para tirar o povo de lá, mas eu? Moisés olha e fala: não, peraí, eu até lembrei de uma figurinha que o Marquinhos costuma mandar no WhatsApp aí, do cara que fica fazendo assim, né? Não, eu imaginei Moisés fazendo assim para Deus: não, eu não.
Se você quiser ir, ó, boa sorte, mas eu ir lá, de maneira nenhuma. E eu fico pensando nessa história de Moisés. Ali quando Moisés está falando com Deus, aí eu vou para o segundo tópico. Quando Moisés está falando com Deus ali, e Deus fala, é você, Moisés, que vai lá. Aí Moisés fala assim, ele se sente inadequado. Tem um senso de inadequação na vida de Moisés, no pensamento de Moisés. E muitas vezes é isso que a gente vê. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, aquele ministério precisava tanto disso, disso e daquilo. Mas aquele lugar precisava tanto disso, disso e daquilo. Lá no meu serviço precisava tanto disso, disso, daquilo. Aquelas crianças com quem eu trabalho precisava tanto disso, disso e daquilo. A gente fala de muita coisa, aonde Deus poderia invadir, aonde Deus poderia fazer. Nossa, mas aquela família precisava tanto que Deus chegasse lá. A gente olha para muitas coisas, e isso pode ser que aconteça com você diariamente, como acontece comigo no meu serviço. Eu vejo lá no meu serviço é bem interessante. Pessoal, acho que quem tem menos tempo lá, depois de mim, eu tenho 3 anos. Mas tem um pessoal lá que tem 6 anos. Tem um pessoal que tem 10 anos. Tem um pessoal que tem 15 anos. Aí, esses tempos atrás, falaram de fazer uma confraternização. Eu não vou ficar. Som. É só falar do meu serviço que até o som diminui aqui. É porque ficar falando da vida dos outros, né? Mas lá aconteceu isso. Tipo, eu não vou participar dessa confraternização, não. Porque eu não converso. Então tem um grupo de um lado e tem outro grupo do outro. E eu olho e falo, gente do céu, como que esse povo consegue, né, viver nessa situação? Trabalha faz 10 anos, 12 anos, 15 anos juntos. Mas passa, não fala um bom dia. Passa, não se conversa. E nem na confraternização, que é a empresa que vai pagar, o cara não quer comer e beber, porque não conversa com o fulano. Eu fiquei pensando, se é comigo, eu vou comer do mesmo jeito. Não quer conversar comigo, meu irmão? Eu não posso fazer nada, mas eu vou comer. Eu não quero nem saber. Eu vou comer. É comigo mesmo. Não quer um abraço. Então eu fico pensando, gente, a que ponto chega o ser humano de falar assim, não convivo com aquela pessoa. E o que eu vejo ali? Esse povo precisa de Deus. Só que não adianta eu achar que esse povo precisa de Deus e eu não me colocar à disposição de Deus para fazer a diferença no meio desse povo. Porque talvez seja isso que Deus esteja me dizendo ali. Ou seja, essa palavra que talvez esteja batendo aí em você, está batendo aqui em mim também. Porque eu nem tinha pensado nisso. Mas agora me veio a história do meu serviço. Então, às vezes, é isso que está acontecendo com você. Entra dia e sai dia e você acorda e pensa, nossa, aquele lugar poderia ser melhor. Aquele ministério precisava de alguém assim. E talvez esse seja o plano de Deus para a sua vida. Só que você olha, mas eu não. Eu não sou essa pessoa. Eu não consigo. Eu não sei cantar. Eu não sei pregar. Aquelas pessoas precisam de um conselho, eu não sei aconselhar. Aquelas pessoas precisam de ajuda, eu não sei como ajudar. Deus podia levantar alguém para fazer isso. Mas eu vou orar por esse louvor, que eu quero que Deus levante alguém para ir cantar lá também. Que esse louvor... Mas Deus pode estar chamando você para isso. E você fala, mas... não, eu não. Talvez você olhe para o ministério infantil e fale, mas ali precisava de alguém para fazer isso. Porque é fácil eu falar do que deveria acontecer no ministério que eu não faço parte, no serviço do outro. Deus está falando com você, no seu serviço você tem que ir lá ajudar. E no seu? É só eu então, né? Seu serviço não precisa de Deus não, né? Tá bom. Então, gente, é isso o que eu estou
que eu estou tentando trazer, aquilo que Deus colocou no meu coração, é que às vezes, nos planos de Deus, às vezes a gente tinha feito um planejamento, mas Deus está planejando outra coisa, e talvez nesse momento você está pensando, nossa, isso que Ele está falando faz sentido, porque faz uns dias que eu venho pensando nisso. Faz uns dias que eu venho pensando em ajudar em tal coisa, em fazer tal coisa, em falar com tal pessoa. Talvez esse seja o plano de Deus para você. Talvez você se sinta inadequado para fazer isso que está na sua cabeça, que está no seu coração. Mas talvez seja esse o plano de Deus para a sua vida. E aí quando Moisés ele fala sobre isso, sobre esse senso de inadequação, ali no versículo 11 ele falou assim: Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu? Que é essa sensação de inadequação. Quem sou eu, Senhor, para ir lá? Imagina que eu vou lá. Eles vão olhar lá para mim e vai falar: quem é você? Eles vão olhar para a minha cara e vai rir. Quem é você que está achando que vai fazer a diferença aqui? Ou como a gente costuma dizer, quem é você na fila do pão, Moisés? E talvez a gente se veja dessa forma, a gente se enxergue dessa forma. Só que aí tem uma outra questão. Depois desse senso de inadequação, tem uma outra situação. Porque quando Moisés olha e fala assim: Senhor, quem sou eu? Você está enganado. Eu não sou a pessoa certa para fazer isso que você quer. Deus tem tanta gente muito mais qualificada que eu. Quem sou eu para fazer isso? E aí diz que quando Moisés começa a falar, começa a dizer para Deus que Deus está errado, que Deus se enganou, que aí Moisés fala assim: mas eu vou lá e aí? Aí no versículo 12 diz assim: Deus respondeu: eu estarei com você. Eu quero falar uma coisa muito séria para você e para mim. Que quando Deus ele faz planos para você e Ele te comissiona para algo, Ele não somente te envia, mas Ele vai junto com você. E é nessa realidade que a gente precisa se apegar. Que tudo aquilo que Deus colocar no seu coração, você não vai fazer sozinho. Você não vai fazer desacompanhado. Você vai fazer na companhia daquele que te comissionou. Você vai fazer na companhia daquele que sabe o melhor caminho. Você vai fazer na companhia daquele que falou assim: olha, está vendo lá aquele ministério? Está vendo lá aquela situação? Está vendo lá aquela família? Está vendo lá aquele povo? Está vendo lá aquela história? Quando você se sentir chamado por Deus, quando você sentir que Deus tem um plano para você, você pode ter certeza que aquele que te chamou, Ele vai junto com você. Ele vai junto com você. Eu quero contar uma história aqui de algo que aconteceu conosco. Se o pessoal do louvor quiser chegar, eu já estou terminando. No final de 2022 ou início de 2023, porque assim, eu lembro de 2 orações que eu fiz de um tempo para cá. Eu acho que por volta de 2018 teve um dia que eu estava olhando o Instagram de uma igreja, e eu olhei lá, foi dia de batismo. Aí eu olhei, se eu não me engano, tinha acho que 27 pessoas sendo batizadas. Eu olhei e falei: meu Deus, quanta pessoa sendo batizada. E eu lembro que naquele momento eu falei: Senhor, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero ser parte daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Essa foi uma das minhas orações lá por volta do ano de 2018. E as coisas foram acontecendo. De lá para cá muita coisa aconteceu. Como eu disse aqui no início, quase morri.
muitas coisas aconteceram e muita coisa mudou na minha cabeça. Tanto que depois eu fui parar nessa mesma igreja, onde tinha pessoas sendo batizadas. Passei um tempo ali, depois saí. Aí a gente estava em casa, a gente não estava em igreja alguma. Aí um dia a Gleice falou assim, a gente precisa ir em alguma igreja. Eu falei, beleza. Só que, para ser bem sincero, eu não tinha mais planos com nada de igreja. Eu não tinha mais vontade de estar em uma igreja. E eu me batizei em 2001. E naquela época Deus já colocou no meu coração sobre ministrar a palavra, que é o que eu estou fazendo aqui hoje. Lá em 2001 já tinha esse sonho no meu coração, que era já um plano de Deus para mim. Só que eu cheguei num tempo que eu não queria mais nada disso. Eu já tinha desistido, já tinha me desapegado, e eu pensava, isso não é mais para mim. Só que, como eu disse, tem alguns planos que Deus coloca no nosso coração, e eu quero dizer para você, se o plano é de Deus, isso aí vai ficar martelando. Isso vai ficar martelando no teu coração, ainda que você fale assim, não quero nem saber. Lá por volta de 2004, eu tinha vontade de fazer uma faculdade de teologia. 2004. Nós estamos entrando em 2024. E esse ano, quem me conhece sabe que eu sou chorão, viu, gente? Esse ano eu vou iniciar a faculdade. 20 anos depois. Então, muitas vezes, Deus coloca planos no seu coração. Você faz outros. Mas e se Deus tiver outros planos? E se o plano que você tem agora não é o mesmo que Deus tem? Você vai ficar com qual? 20 anos depois eu vou iniciar isso, que é um sonho. E como eu disse, teve um dia que eu estava aqui, uma outra oração que eu fiz, eu já estava aqui na igreja, eu nem me lembrava mais de faculdade, de teologia, de nada disso. Mas eu estava aqui na igreja, aí num culto comum, igual esses cultos que a gente vem todo domingo. E eu estava ali sentado, geralmente eu sento aqui, mas nesse dia eu estava ali. E eu falei, Senhor, eu quero entregar a minha vida para essa igreja. Foi mais uma oração que eu fiz, uma oração descabida, que a gente não sabe nem por que faz. Só que uma vez eu aprendi que a gente tem que tomar cuidado com a oração que a gente faz, que às vezes ela é atendida. E a partir daquele momento que eu fiz essa oração ali, as coisas começaram a mudar nos meus pensamentos e no meu coração. Esses sonhos que eu tinha antes começaram a voltar. No início do ano passado, a gente ia começar os PGMs e ainda não tinha os líderes de PGM. E eu tinha no meu coração um grande desejo de participar. Falei, bom, tem bastante gente, eu gostaria de participar da liderança, de estar ali, né, liderando um PGM. Só que, quando a gente é casado, a gente não toma decisão sozinho. E liderar um PGM não é só eu falar, eu vou lá e vou fazer. E a gente com 2 filhos, eu pensei, bom, eu não vou nem cogitar, porque vai ser complicado, vai ser mais coisa para a gente correr atrás, não vou nem cogitar isso, nem vou falar isso para a Gleice. Aí um dia a Gleice chegou assim para mim e falou, amor, eu estava pensando, eu acho que a gente podia se colocar à disposição do PGM. Falei, legal, né? Vamos ver, vamos pensar nisso. Mas eu já vinha pensando há muito tempo. E eu vi Deus trabalhando nisso. E a gente conversou com o pastor falou, fechou. Só que aí, quando a gente foi iniciar o ano, e agora? Aí veio esse senso de inadequação. A gente não está preparado para isso. Só que essa palavra de hoje tem tudo a ver com o que aconteceu. Porque a gente iniciou o ano de 2023, a gente era em torno de 10 pessoas.
Só que quando a gente foi, aquele que chamou a gente para fazer, ele veio junto. Porque aquele que nos chamou para participar, para ser mobilizador de PGM, ele não falou vai, ele falou vamos. E a gente terminou o ano em torno de 24 pessoas. De 10 pessoas, a gente terminou o ano com 24 pessoas. Isso é porque o Du está lá? De maneira nenhuma. O pessoal do PGM sabe que nós somos o que menos fizemos. Muita gente fez muita coisa. E Deus fez muita coisa através dessas pessoas. E se a gente está num grupo hoje de 24 pessoas, foi porque Deus esteve conosco todo esse tempo. Quero te convidar a se colocar em pé. Eu quero fazer uma oração por você. Se você está passando por esse mesmo momento, se Deus tem colocado algo no seu coração, o louvor vai estar cantando um hino aqui agora, uma música. E eu quero que você coloque isso diante de Deus. Se essa palavra veio de encontro ao seu coração, talvez isso não tenha nada a ver com você. Mas se essa palavra veio de encontro ao seu coração, eu quero que você coloque diante de Deus. E coloque para Ele, fala: Senhor, eu fiz esse plano aqui, mas talvez o Senhor tenha esse outro plano aqui. Nós vamos cantar aqui, e eu quero que nesse momento, enquanto você canta, enquanto o grupo de louvor canta, você coloque diante de Deus a sua situação. E em meio ao louvor, eu também vou estar orando aqui com você. Porque eu creio que Deus tem plano para todos nós aqui. Independente da sua idade, se você acha que é muito novo, se você acha que é muito velho, se você acha que você acabou de chegar na igreja, isso não tem nada a ver. O que tem a ver é que se você está aqui ouvindo hoje essa palavra, Deus te trouxe aqui para ouvir e Ele tem plano para a sua vida. Ele tem plano para a sua vida. Pode cantar. Então, se você chegou aqui hoje, você está ouvindo essa palavra, comece a colocar diante de Deus. Se você não entendeu ainda o que é que Deus tem para você, pode colocar diante de Deus. Fala: Senhor, eu quero entender então qual é a sua vontade, qual é o seu plano. E eu creio que Deus vai falar com você.